Olá, boa noite. Estamos começando aqui mais uma live hoje para conversar com todos sobre vilipêndio de cadáver, né? Então vamos iniciar essa conversa ao lado do Dr. Jackson Machado, ele que é assessor jurídico do Cefec, do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Ceará, né? Convidamos o Dr. Valdetar Andrade para poder participar dessa live e ele, por ter sido chamado pelo governador, não pôde participar hoje conosco, mas vai vir na próxima, mas deu a missão, né? Passou a bola de fato, de forma responsável, como ele é, para o Dr. José Carlos Medeiros de Brito, que é subsecretário de Assuntos Funerários no Distrito Federal e também é policial delegado da Polícia Civil no Distrito Federal, professor de Direito Penal na Universidade também lá do Distrito Federal, e vai conversar conosco. Então eu vou botar agora o professor para dentro para poder conversar conosco. Pedro. E o doutor José Carlos Medeiros vai estar conosco. Peço desculpa aí pela demora, peço desculpa pelo transtorno. Eu espero que vocês estejam nos ouvindo bem, né? O som está bom para todos. Nós pretendemos fazer essa live 10 em 10 dias da Feira Funerária, para que a gente possa trocar informação com as pessoas que vão participar da feira, para que a gente possa trazer informação, trazer conhecimento nesse momento que nós estamos com uma situação delicada no país em relação a um vírus que ataca o mundo todo. Então, a gente está procurando sempre trazer informações, trocar conhecimento, valorizar a família, trazer o respeito para o segmento, respeito às pessoas, para que a gente possa, de fato, trabalhar melhor e também traga informações claras sobre o segmento, traga informações claras sobre o trabalho de respeito e de honradez que o segmento tem. Boa noite, doutor Medeiros. Fico agradecido aí pela sua participação. Estava explicando aqui para as pessoas a não participação do doutor Valdetar Andrade, que foi chamado de última hora para conversar com o governador. E ele, que era do Conselho Nacional de Justiça, hoje está como secretário da Casa Civil aí no Distrito Federal, ao seu lado, seu colega de trabalho, e passou a bola para que o senhor, que com experiência, com discernimento, trazendo toda a sua experiência como delegado, como professor da universidade em Direito Penal e atual subsecretário de Assuntos Funerários, para que a gente possa trabalhar aqui, fazer esse bate-bola de informação para que o segmento funerário e de cemitério do país possa, de fato, ter as informações cada vez mais claras. Boa noite, doutor. Aqui é o nosso assessor jurídico do Cefec, do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Ceará, do Jackson Machado, também participando conosco. Ok. Boa noite a todos. É uma honra poder participar desse evento, que eu acho que deveria ser uma constante, que é o ensinamento pedagógico a todos atores que atuam no ramo cemiterial e funerário do Brasil, né? No momento assim de talvez o segundo momento mais importante da vida do ser humano. O primeiro momento é o nascimento em si, e o segundo momento é o retorno ao Pai Maior, né? E que é a sua inumação, né? E essa inumação é um direito inalienável, né? É um poder familiar da família, né? De inumar, ou seja, de sepultar seu ente querido com a melhor forma possível. Todos me ouvem? Sim, muito bem. Sim, né? Então, é o momento em que os familiares, os amigos, a própria sociedade civil presta a última homenagem àquele ser humano que perdeu a sua personalidade jurídica de ser vivo, mas detém direitos, né? Que é o direito que é ao respeito à sua indumentária, à sua vida, né? E todos nós que trabalhamos nesse ramo devemos proporcionar, né, que esse direito ele seja permanente, ele seja perene, né, e que ele não possa ser vilipendiado. E nesse sentido, né, o Código Penal, no seu artigo 212,
ele retrata bem o que é vilipendiar cadáver ou suas cinzas, né? Ou seja, é menosprezar ou humilhar, destratar, né, com desdém, aquela personalidade que está sendo inumada. Perfeito, perfeito. Eu queria que o senhor se apresentasse também, doutor Medeiros, que eu já falei um pouquinho, mas falasse um pouquinho da sua experiência, do seu trabalho. Hoje o senhor, além de estar secretário, o senhor também é professor. Sim. Bom, eu não gosto de falar muito da minha história, mas uma vez indagado, não tem como fugir dela, né? Bom, eu sou delegado de polícia aposentado, sou professor de Direito Penal e Processual Penal de algumas faculdades e da Academia de Polícia Civil do Distrito Federal, já ministrei palestras na Academia da Polícia Federal, da Academia da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar e palestrante no âmbito nacional, na matéria relativa à segurança pública e agora nessa área cemiterial da qual eu estou exercendo estou exercendo a advocacia, agora suspensa, em face do cargo que aqui estou exercendo junto ao governo do Distrito Federal e à disposição de prestar um serviço ou de devolver esse serviço à sociedade brasiliense nesse momento. Até porque eu entendo que o conceito de servidor público, na verdade, nós não somos servidores públicos, nós somos servidores do público, né? E toda a atividade cemiterial e funerária, inclusive as empresas funerárias que atuam de acordo com o serviço essencial previsto no artigo 175 da Constituição Federal, que fala que o serviço de inumação cemiterial é um serviço essencial. Então, vocês também exercem uma função pública, né? Delegada, aqui no Distrito Federal, existe uma concessão, né? Que aqui no caso a participante seria a Campo da Esperança, a empresa Campo da Esperança, e que exerce por via direta e indireta, né, um munus público que foi delegado, né, de prestar a atividade cemiterial e funerária da melhor forma possível, de modo que nós possamos minimizar, nesse momento de profunda reflexão, essa transição da vida para a morte, né, através de uma inumação perfeita, seguindo as normas legais, principalmente por respeito àquele de cujos que lá se encontram. Ok. Doutor, a gente vai conversar sobre toda a vida eu me enrolo com essa palavra. Vilipendiar cadáver. Vilipêndio. Vilipêndio de cadáver, vilipêndio de cinza. Para as pessoas aqui que estão nos assistindo, o que é isso? O que é vilipendiar? Né? O que é que isso ocasiona no que diz respeito ao direito e aos deveres, seja da pessoa que faleceu em conjunto com a família, do cidadão, da empresa que está prestando esse serviço, o atendimento, no caso do óbito? Bom, vamos fazer um perpasso, né? Vamos passar pelo conceito de vilipendiar. O que é vilipendiar? Né? Ele vem aqui do verbo transitivo direto, que significa destratar, maltratar, humilhar, desdenhar, né? Desrespeitar, né? Fazer com que algo ou alguém se sinta desprezado ou desdesenhado, né? A família ou aquele corpo para qual o serviço foi contratado, né? Então, a fim de evitar que haja esse fato típico e antijurídico, que é o conceito de crime, né? O Código Penal, o legislador perquiriu através do artigo 212, né? O tipo penal: vilipendiar cadáver ou suas cinzas, pena, detenção de 1 a 3 anos e multa. Isso na área criminal, mas isso também tem consequências cíveis, né? Digamos que a área cemiterial, digamos um cemitério de determinada localidade, foi contratado para poder fazer a inumação e guardar aquele corpo ou aquelas cinzas, né, com toda a segurança, com todo o respeito, e não o fez com a segurança devida,
né? Ou o funcionário não tratou com a segurança devida àquela situação. Há uma responsabilidade objetiva direta do contratado, no caso, a área cemiterial, e há uma tipicidade, né? Ou seja, há um fato típico e jurídico que aquele que deu causa a esse vilipêndio, né? Que abriu um túmulo sem autorização, que destratou, né? Que furtou, que retirou partes desse corpo, sem autorização da justiça ou da família ou do próprio cemitério, responderá criminalmente, né? E concomitantemente, aquele que tem o poder da guarda responderá civilmente pela responsabilidade civil objetiva, né? Pelos danos causados, tanto os danos morais quanto os danos materiais que enseja cada caso. E cada caso tem que ser analisado de per si. Perfeito, perfeito. No caso do vilipêndio, quando eu posto uma imagem através de um grupo de WhatsApp, aí eu vou lhe falar isso, focando aqui de fato o setor, e o Dr. Jacques ele pode também aqui nos interromper, também perguntar, falar. Quando eu posto uma imagem de uma ornamentação sem mostrar o rosto da pessoa num grupo de WhatsApp, isso é vilipêndio? Isso pode ser caracterizado se o corpo lá estiver. Até porque a contratação ela foi uma contratação direta da família para com o ramo cemiterial ou funerário. Em algumas cidades, né, aqui no Distrito Federal, a área cemiterial e funerária é separadas. Um cuida só do tratamento, do translado do corpo, e o cemitério cuida da inumação propriamente dita. Em outras cidades, eles fazem o conjunto completo. Dependendo do caso, pode ser entendido, sim, como um vilipêndio. Tem que verificar o que foi mostrado, né? Se foi mostrado a parte do corpo que está sendo velado ou sepultado, né, naquele momento. Depende, cada caso é um caso, mas em tese pode sim caracterizar um vilipêndio a cadáver. Quer ver um exemplo clássico e bem famoso de vilipêndio a cadáver? Aquele caso daquele cantor Cristiano Araújo. Aquele é um exemplo clássico de vilipêndio a cadáver. A funerária foi contratada para poder fazer a preparação do corpo, para que houvesse o velório e, em seguida, a inumação. E os funcionários da funerária tiraram fotos, né, do corpo inteiro ou de partes do corpo e lançaram nas redes sociais. Aquele ato em si caracterizou, né, o fato típico e antijurídico de vilipendiar cadáver, né? E o casal que estava tratando aquele corpo, eles foram indiciados, né, nas penas combinadas do artigo 212 do Código Penal. A empresa ela foi processada, né, civilmente pela família. Não sei bem qual o valor, mas a condenação veio e transitou em julgado. E causou uma grande comoção ao país todo. Independente que o Decujos fosse famoso como era aquele cantor Cristiano Araújo. Mas as consequências elas são graves, né? E cada um responderá na medida da sua culpabilidade. Tanto a empresa quanto os funcionários que perpetraram aquele fato, né? E aí vai se verificar se esse fato foi perpetrado de forma dolosa, né, com a vontade de praticar o ato lesivo, ou de forma culposa, né? Mas todos sabem e têm o conhecimento, e aí por isso que é importante uma live dessa, a propagação pedagógica de como fazer, né, e quais as consequências de exercer esse munus, né, esse trabalho, de forma equivocada, como foi o fato daqueles dois funcionários daquela empresa que, lamentavelmente, tirou fotos e filmou, né, e lançou nas redes sociais o cadáver, né, do cantor, né, o corpo do cantor naquela situação, causando uma grande comoção e causando um prejuízo subjetivo para a família e para a memória do Decujos. Doutor Jackson. Boa noite. Boa noite. Existe uma outra
que é muito comum de acontecer nessas redes sociais, que é de tirarem fotos, né, de pessoas em acidentes, principalmente acidentes de veículo, né, onde são fotos tenebrosas, de corpos esfacelados, e fazem questão de postar essas fotos, né, para demonstrar o acidente e demonstrar como ficaram os corpos também nesses acidentes. E essas pessoas que fazem essa divulgação também estão cometendo vilipêndio de cadáver. Também. Né? Estão sujeitos à combinação legal. Exatamente. Inclusive, cenas de crime, com pessoas mortas a tiros, a faca, né? Toda essa situação, né? Ela também se caracteriza como vilipêndio de cadáver. E muitos propagam essas imagens sem ter noção, né, das consequências legais que podem ter. Como o colega disse, tanto na esfera criminal como na esfera civil. Exatamente. É que, na realidade, o que o Estado tutela é o sentimento de respeito aos mortos, né? E preservando de possíveis condutas danosas, né? Desmoralizantes à sua pessoa, né? À família, a todos ali envolvidos nesse momento de profunda reflexão, trazendo à luz uma situação que não deveria, de bom senso, ser transmitida ou vocacionada para todo o país, ou no todo ou em parte. É a tutela de respeito aos mortos. Voltando a essa história que a gente observa muito, vem trabalhando e sempre chamando a atenção dos profissionais, para ficar claro aqui para as pessoas, quando se faz uma ornamentação, né, da urna com a pessoa falecida dentro, mesmo que eu estou insistindo nesse assunto para que fique claro para as pessoas, mesmo não aparecendo a foto do rosto da pessoa falecida, isso é crime? Vou lhe responder de forma muito objetiva, né? Isso tem que ser analisado em que circunstâncias esse fato se deu. Em tese pode caracterizar. Se em tese pode caracterizar, não se deve fotografar. Essa é a orientação geral. Porque dependendo como é um critério subjetivo e o ofendido, né? O ofendido, que pese a ser uma ação pública incondicionada, ou seja, só o Ministério Público pode propor essa ação, a família pode fazer uma queixa-crime. Então, aquele que se sentir prejudicado pode denunciar. Só essa situação já cria um transtorno para a empresa. E o que nós temos que preservar é a imagem do decujus, a imagem da empresa, a imagem do serviço funerário e cemiterial que é prestado com tranquilidade, com galhardia e com respeito, né? A ornamentação que foi feita, e eu indago, o porquê de tirar essa foto? Né? Houve uma preparação, o porquê de tirar essa foto? Essa foto pode ser tirada, se você quiser deixar modelos de ornamentação, faz uma ornamentação sem decujos, um caixão vazio. Agora, tendo um corpo dentro, fatalmente e seguramente a probabilidade de caracterizar um vilipêndio ao cadáver, ele é muito grande. Ou, no mínimo, a consequência e o desgaste de responder ao devido processo legal para, ao final, ser absolvido. Ou pela ausência do crime, ou por insuficiência de provas. Mas haverá o desgaste da empresa. E a empresa, o que ela tem de melhor em sua vida junto à sociedade civil é o bom trabalho, o bom serviço prestado. Então, eu particularmente, né, e agora eu falo como consumidor, eu jamais contrataria uma empresa que está respondendo perante os órgãos de controle do Estado, seja o PROCON, seja o Ministério Público de Contas ou o Ministério Público estadual ou federal, né, sob a alegação de que houve um vilipêndio ou quanto mais
em não respeitar a honra da família e a honra daquele que faleceu com fotos. Então, em tese, iria caracterizar. Poderá, evidentemente, com o devido processo legal, se constatar a insuficiência de provas, porque o cadáver não apareceu, num todo, em parte, eu penso que é um desgaste desnecessário. Ok. Eu quero só chamar a atenção aqui das pessoas. Nós tínhamos uma live hoje marcada com o Dr. Valdetário Andrade, que foi ministro do Conselho Nacional de Justiça, atual secretário da Casa Civil do Governo do Estado do Distrito Federal. Teve uma audiência de última hora agora à noite com o governador do Distrito Federal e passou aqui a bola muito bem passada para o doutor José Carlos Medeiros de Brito, que é subsecretário de Assuntos Funerários do Distrito Federal e é delegado aposentado da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, estamos conversando com uma pessoa de grande bagagem, de conhecimento, que está dentro do setor, vendo, atendendo e conversando e querendo, de fato, melhorar o segmento, no caso local do Distrito Federal, e trazendo, e professor penal de Direito Penal também, aí no Distrito Federal, trazendo informações sobre vilipendiar cadáver. Doutor, eu lhe pergunto, como aconteceu lá em Goiás o caso do cantor, né? Na hora que alguém que trabalha com tanatopraxia, que trabalha com tratamento químico do corpo, né? Essa pessoa ela tira foto de algum órgão sem mostrar o rosto. Né? Você está vendo que eu estou indo para as partes bem práticas. Isso é importante. Pode acontecer no dia a dia. E divulga isso num grupo, ou divulga isso no seu Instagram, no Facebook. Isso é crime? É crime. É crime, falando uma linguagem jurídica, é um fato típico e antijurídico. Né? Ele é típico porque existe uma previsão legal dentro do tipo penal, no Código Penal, dentro do ordenamento jurídico, e ele é antijurídico porque a própria norma diz que se você praticar essa antijuridicidade, você está sujeito, né, à combinação da pena, uma pena de detenção de 1 a 3 anos de prisão. Entendeu? E ao tirar essa foto, você desrespeitou. Né? Qual é a natureza? A natureza legal do tipo penal? A preservação do decujus, a preservação do sentimento de respeito. Quando você tira num todo ou em parte de algo que não lhe é autorizado, não lhe foi autorizado, você praticou o fato sim. Esse caso específico está caracterizado o vilipêndio a cadáver. Evidentemente, vai ser aberto um procedimento apuratório para identificar autoria e materialidade, fazer a conexão, né, o nexo de causalidade daquela foto com o corpo que foi tirado, e com isso vai robustecer as provas colimadas nos autos, né, para indicar autoria e materialidade e, ao final, se for um inquérito policial, ser indiciado nas penas do artigo 212, e quando esses autos subirem ao Ministério Público, né, ser denunciado nas penas do artigo 212 do Código Penal, né, e se sujeitar à pena. E a empresa dessa tanacopraxia, ela é responsável pelos atos dos seus funcionários. Então, civilmente, uma responsabilidade civil objetiva, ela é responsável e responderá na medida da sua culpabilidade. A culpa, praticamente, ela está transitada em julgado, mesmo que tenha sido praticada pelo funcionário. Mas ela é responsável pelos atos do funcionário. O funcionário responderá criminalmente e a empresa responderá civilmente. Doutor José Carlos, Pois não? destacar, né, que o artigo, né, ele fala em cadáver, né, e cinzas. Tá? Mas o esqueleto, né, depois que há a decomposição, o esqueleto também está enquadrado nessa situação. Né? Mas o esqueleto também está enquadrado nessa situação. Também. O direito ele se socorre pelas fontes dos direitos. Né? Quais são as fontes dos direitos? Né? A lei,
os costumes, a jurisprudência, os normativos em geral. E doutrinariamente e jurisprudencialmente, isso conceitualmente em direito, doutor, o nosso grande Calzic sabe muito bem disso, o esqueleto faz parte do corpo. Exato. No todo ou em parte, faz parte do corpo. Então, ao tirar a foto de parte desse corpo, sem autorização judicial, sem autorização familiar, incorre nas penas combinadas do artigo 212 do Código Penal, que é vilipendiar cadáver ou suas cinzas. O cadáver ele já engloba tudo. Um exemplo disso, um rompimento de obstáculo de uma casa. Um furto qualificado mediante rompimento de obstáculo. Tanto faz se ele forçou a porta para adentrar através de uma porta de entrada, ou ele forçou pelo telhado, ou ele forçou pela janela. A janela, o telhado, faz parte do topo da casa. Não há necessidade de especificar que só se houver um arrombamento da porta, não. Num todo ou em parte. Né? Se o amigo da coisa alheia adentrar mediante rompimento de obstáculo em determinada casa para praticar o furto, né? Furtar coisa alheia móvel para si ou para outrem, né? Ele incursou, independente do local que ele, se foi pela porta, ou se foi pela janela, se foi pelo telhado, se foi pelos fundos. A mesma coisa, fazendo uma dicotomia e uma associação para com o vilipêndio, a mesma coisa. Tanto faz você tirar o corpo ainda sem estar no estado de decomposição, ou estando em estado de decomposição, ou já após feita a decomposição com o esqueleto. Há o vilipêndio. Aquele esqueleto pertenceu a alguém cujo direito detém agora a família. Está caracterizado, sim, o vilipêndio ao cadáver. Eu fiz questão de destacar esse ponto, exatamente porque o momento do vilipêndio, algumas vezes, pode ocorrer exatamente no momento de uma exumação. Né? E alguém vem a tirar uma foto, né, do momento da exumação, pode ser até um funcionário do próprio cemitério, ou algum parente da família, que seja ligado a um amigo. Alguém tira uma foto no momento da exumação e posta essa foto, né, apesar de ser somente o esqueleto, posta essa foto na internet. Então, as pessoas, eu quis destacar que uma situação que ocorre, né, a questão da exumação, e as pessoas acham que só porque tem somente o esqueleto não seria vilipêndio de cadáver. É vilipêndio. Aqui no Distrito Federal, aqui no Distrito Federal, quando nós autorizamos as exumações, vão dos testemunhas da família, mais os funcionários para poder fazer a retirada do corpo, mas todos assinam um termo de proibição de tirada de fotografias sob pena de ser responsabilizado civilmente ou criminalmente. Né? A nossa fiscalização, todas as exumações, a fiscalização da Subsecretaria de Assuntos Funerários participa, fiscaliza de forma de princípio e, em caso de alguém tirar uma foto, de imediato é alertado. Antes de se iniciar o processo de exumação, já é alertado a todos os participantes que não é autorizado nenhuma foto. Aquele que tirar essa foto responderá na medida da sua culpabilidade e das responsabilidades civis e criminais. Doutor, nós temos uma pergunta aqui no Instagram, da Natália Souza. Caso o funerário tire uma foto para registrar um mau serviço de uma empresa terceira que chegou lá na empresa dele, para mostrar à gerência, essa foto, na hora que eu tiro, também pode ser tida como crime? Em tese, por isso que cada caso tem que ser analisado de per si, né? Para ver se há adequação do fato ao tipo penal, né? Se há essa conjunção. Se essa foto perquirir as redes sociais, né, sem uma autorização, ela poderá ser enquadrada como vilipêndio. Entendi.
Na verdade, tanto as empresas cemiteriais e funerárias, elas têm que ter regras rígidas de atuação, protocolos de atuação, em que esses protocolos eles têm que ser inflexíveis. Inflexíveis. Pode vazar sem querer a pessoa. Exatamente. Né? É inflexível. Né? E não há necessidade, inclusive, dessa foto. Os testemunhos já valem para penalizar essa empresa. Entendi. Se isso aqui no Distrito Federal, se acontecer, vai caracterizar um vilipêndio ao cadáver. Por quê? Porque ele não tem autorização de tirar aquela foto. E isso tem consequências tanto para a família, tem consequências tanto para a empresa, que cuida, né, da empresa cemiterial, que cuida do acondicionamento daquele corpo em seu ramo de trabalho, né? E a justificativa que o fez para caracterizar o mau serviço não se sucumbe, né? Não se socorre. Apenas o testemunho de uma ou duas ou mais testemunhas já é um processo para se iniciar uma apuração, tanto por parte da empresa ou dos órgãos de controle. Entendi. Então, qualquer imagem, aí eu estou sendo repetitivo, estou batendo sempre na mesma tela para que as pessoas entendam. Qualquer imagem que eu passe, mesmo que não mostre o rosto da pessoa falecida, é uma imagem, vou passar aqui no meu grupo, que é um grupo só do segmento, ou é um grupo só da empresa. Isso é crime. É crime. Em tese é crime. Certo. É crime. Existe hoje, o senhor tem conhecimento, aí eu passo a bola aqui também para o Dr. Jackson, algum órgão de fiscalização, seja para verificar imagens no Facebook, no Instagram, que venha a ter alguma ação em relação ao vilipêndio? Eu não posso afirmar em relação às demais unidades da federação, mas aqui no Distrito Federal, a Polícia Civil, existe uma delegacia de crimes cibernéticos em que tem um programa, né? Tem um programa que faz essa varredura nas redes sociais. E uma vez pegando, né, a gente recebe a denúncia ali pelo 147, né, pelo número 147 da Polícia Civil, ou faz uma ação programada, uma ação controlada, e faz essa ferramenta, ela faz uma varredura nas redes sociais, né, procurando esse tipo de crimes. Aqui no Distrito Federal acontece pouco, né? Acontece pouco. Nós fazemos permanentemente essa conscientização de conduta, né, que não haja desvio de conduta e nem de comportamento, que são duas coisas distintas. Desvio de conduta é crime. E desvio de comportamento, ele ofende a moral, que pode evoluir ao crime. Né? Então, temos uma relação muito boa aqui com a concessionária Campo da Esperança, e é feita uma parceria de fiscalização. Tanto a própria Campo da Esperança faz essa fiscalização interna, né, e nós fazemos esse controle externo da atividade cemiterial para que não haja nenhum descortínio. E quando há uma denúncia, nós fazemos uma apuração firme, né, identificando a autoria e materialidade e punindo quem tem que punir, se for o caso de punir. Mas a punição ela serve mais para forma pedagógica, para que esse fato não se repita. Até porque, né, doutor Zé Carlos, é uma ação pública intencionada. Né? Então, sim. Ela depende da representação. Se for detectado, né, o próprio delegado poderá instaurar um inquérito e apurar os fatos. Como trata-se de uma ação pública incondicionada, né, ou seja, não depende de representação do ofendido, a instalação de inquérito ele é na cabeça, né, como nós falamos aqui numa linguagem policialesca, ele é obrigatória, ela é de ofício. Né? Evidentemente, ela precede uma apuração, né, e colheita de provas, né, para essa realização. Mas, assim, é importante fazer. Eu repito que instruir de forma pedagógica os funcionários e os frequentadores do cemitério, né,
principalmente agora, no dia 2 de novembro, nós teremos a grande festa, né? Eu digo que é uma grande festa, que aqui no Distrito Federal é a maior festa, a maior reunião de público em um só momento é no dia 2 de novembro, no dia de finados, onde o público vem visitar seus entes queridos, né? Então, nesse momento, a gente tem que ter o respeito, né? O respeito, a honra daquele que um dia foi um vivo, foi uma pessoa, juridicamente falando, mas em respeito ao familiar que o representa, que contratou o serviço. Isso cria responsabilidades de lado a lado, né? De lado a lado. Tirar foto, e eu vou repetir aqui, tirar foto no todo ou em parte caracteriza vilipêndio ao cadáver. O que vai ser apurado é se essa foto ela foi praticada no modo doloso ou no modo culposo. Mas será apurado. E quem tira uma foto para quê? Eu penso que é muito difícil responder. Para que você tirou essa foto? Não, porque eu queria uma foto. Você tinha autorização para tirar essa foto? Não, caracterizou o vilipêndio. Ok. E falando sobre a parte do coronavírus hoje, a gente está numa pandemia internacional, né? É um problema sério em todos os países. Os países já tiveram problemas dentro do setor funerário e de cemitério para poder cuidar daquelas pessoas que se foram com a doença. Como é que está hoje esse tratamento, já que o senhor está aí no Distrito Federal, junto às empresas funerárias, os cemitérios que são concessões, foram privatizados ou eles são administrados por uma empresa terceira? Como é que está essa gestão do contato com as pessoas que faleceram, os seus familiares na despedida e no sepultamento? Bom, aqui no Distrito sobre a gravação, o vídeo, a homenagem através das mídias. Hoje nós temos aí o velório online, tudo. Quer dizer, como é que está essa relação aí no Distrito Federal? Bom, nós vivemos agora um momento pandêmico, né, de uma pandemia, uma pandemia de coronavírus mundial, né, uma pandemia sanitária, né, e aqui no Distrito Federal nós trabalhamos de forma integrada, né, onde todos os entes envolvidos, né, estão contribuindo e entendendo a gravidade do setor. Um exemplo disso, relativamente à questão da cemitério. Aqui no Distrito Federal nós temos 6 cemitérios que são administrados pela concessionária Campo da Esperança. É uma concessão, né? Foi uma concessão de 30 anos, iniciada em 2012 e que vai se encerrar faltam 12 anos para se encerrar essa concessão, que poderá, sim, futuramente ser renovada ou não, vai depender. Penso que o seja. Relativamente na relação de velório, aqui no Distrito Federal, nós proibimos o velamento, né, de óbitos, né, de corpos cujo óbito se deu por Covid ou suspeita de Covid, até porque aqui no Distrito Federal nós temos um protocolo que foi aprovado pelo governo local, que esse corpo tem que ser o corpo oriundo de Covid ou suspeito de Covid, ele tem que ser inumado em até 24 horas. Né? Então, para isso, a Campo da Esperança, nós orientamos, fizemos uma recomendação à Campo da Esperança que separasse uma capela para recepcionar 24 horas por dia todo o corpo, né, cujo óbito se deu por Covid ou suspeita de Covid. Né? E imediatamente é feita uma programação de inumação, se não no mesmo dia, mas na primeira hora do dia seguinte. Então, os corpos são separados. As funerárias, também são 45 funerárias que atuam no ramo funerário do Distrito Federal, também estão contribuindo. Né? Eles se coligaram e os corpos de pessoas hipossuficientes ou sem vínculos familiares, as funerárias estão ajudando a Secretaria de Desenvolvimento Social, através de um termo de voluntariado, de pegar esse corpo do hospital, faça a probabilidade de contaminação desse corpo, tanto para os demais corpos ordinários, né, dos óbitos ordinários que estão nos necrotérios, quanto para os profissionais de saúde, quanto para os familiares.
né? Então, recolhendo esses corpos 24 horas por dia, né? E levando para a área cemiterial. Então, aqui em Brasília, nós estamos trabalhando de forma muito integrada, né? Todos os problemas que nós temos é dividido aqui de forma colegiada. Estamos criando agora, em âmbito do Distrito Federal, em âmbito distrital, uma central de óbitos, que ela vai coordenar, né? Ela vai coordenar o contato, a entrega da declaração de óbito para a família, para que a família providencie a contratação cemiterial nas primeiras 12 horas, né? Nas primeiras 12 horas, e após as 12 horas, caso a família não faça, o Estado fará. Por quê? Porque nós vivemos uma crise sanitária. Mas tudo isso de forma colegiada, não é algo draconiano, né? Ou a fórceps, né? Nós vamos aqui no Distrito Federal, sempre respeitamos o direito pátrio da família de inumar o seu ente querido como ele quer, né? Se ele vai inumar ou vai cremar. Ele faz a decisão dele. Mas dentro do nosso protocolo, que vai ser aprovado agora, a família terá 12 horas para fazê-lo. Caso não o faça voluntariamente, o Estado o fará, em preservação da economidade pública. Ok. E a história do velório virtual hoje? Para que possa facilitar, quer dizer, quer queira ou quer não, a pandemia ela está deixando uma grande dor nas famílias, né? Então, isso está sendo muito discutido dentro do setor. As pessoas não estão tendo tempo de fazer o seu luto, pelo menos a transição do velório até o sepultamento, que isso aí é praxe, é uma tradição mesmo, algumas vezes de forma no mesmo dia, com poucas horas, mas tinha-se um ritual para isso. Hoje, com o Covid, de quem falece com a doença suspeita, esse ritual já pula, a pessoa fica longe. Quer dizer, o velório virtual, ele pode ser interpretado como dipêndio ou a empresa pode facilitar a última homenagem da família que queira assistir à distância? Se houver... Olha, aí são duas perguntas em uma. Eu entendo, aqui no Distrito Federal, eu entendo, né, que no caso de Covid, né, inumações cujo óbito se deu por Covid ou suspeita de Covid, em que tem que ser inumado em 24 horas, a periculosidade, né, como é uma doença infecto-contagiosa, né, e é proibido o velamento. Então, o velamento virtual não é possível. Porque esse corpo, uma vez chegada na área cemiterial, ele tem que ser imediatamente inumado, sob pena de proporcionar uma possível contaminação. E se houver uma contaminação desse corpo que não foi inumado, já que a norma legal exige que seja inumado em até 24 horas, não que nós tenhamos que esperar 24 horas. No transcorrer das 24 horas, ele tem que ser enterrado imediatamente. Se isso acontecer e houver uma contaminação, os responsáveis responderão por um outro crime, que é o crime de contágio, de doença infecto-contagiosa, que é um crime de doença sanitária. Então, o velório, né, para os casos de Covid ou suspeita de Covid, penso que não seja a melhor medida, e aqui no Distrito Federal ela está proibida. Não é possível fazê-lo. Porque se o fizer, há possibilidade de contaminação desse corpo para aqueles que lá estão. E esse corpo ele tem uma determinação, né, e aqui nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público, que esse corpo seja inumado imediatamente assim que chegar. Evidentemente seguindo um protocolo de regramento. Mas, e acredito também que nas demais unidades da federação não seja viável e a área cemiterial, né, a área funerária, ou o gestor do setor funerário de cada município responderá, na medida da sua culpabilidade, por crime de responsabilidade ou de improbidade administrativa, né, qualquer tipo de contaminação por dolo ou por culpa, no caso seria por culpa, uma negligência aos normativos legais da OMS, aos normativos legais da vigilância sanitária, aos normativos legais da vigilância sanitária estadual, municipal. Aqui no nosso caso, distrital. Então, penso que não seja possível fazer esse velório virtual em face dessa situação. Nos demais casos, nos óbitos ordinários, nas inumações
ordinárias, penso que seja possível, desde que haja autorização da família. Havendo autorização da família, não pode haver acusação de vilipêndio ao cadáver, porque a família ela detém o pátrio poder sobre aquele decujus. Se houver autorização da família, sim, não haverá a caracterização. O fato é típico, mas ele não é antijurídico. Certo? E as suas diferenças. No caso, mas isso para fins de sepultamentos ordinários. Para os sepultamentos de doenças infecto-contagiosas, a exemplo do Covid, ele é terminantemente proibido. Se a família autorizar e o fizer, responderá também, não responderá pelo vilipêndio, mas responderá pela contaminação e propagação de doenças infecto-contagiosas, que é uma doença, é um crime sanitário. Doutor Carlos, essa autorização, no caso do falecimento, sem ser por doença contagiosa, ela precisa ser por escrita, né? A família precisa assinar um documento por escrito, dizendo com uma senha, olha, eu vou passar isso aqui, o velório daquele meu ente querido, de tal hora a tal hora, né? Com uma senha, as pessoas da minha família ou convidados, eu vou passar essa senha. Sim. Aí o crime de vilipêndio não estará caracterizado. Okay. Contudo, se for de Covid, vai caracterizar um outro crime. E não vilipêndio. O vilipêndio escapa, mas escapa da mão esquerda, mas cai na mão direita. Cai na longa manus do Estado. Porque qual é a defesa? A defesa é a defesa da incolumidade pública. O direito coletivo ele se sobrepõe ao direito individual. Perfeito. No caso de sepultamentos ordinários, ele pode ser televisível, ele pode ser transmitido, não há nenhum tipo de problema. Por segurança jurídica, convém pegar a autorização da família, do contratante. Certo? Exemplo disso, a princesa Diana, né, faleceu e teve um velório que foi transmitido mundialmente. Né? Não houve nenhum vilipêndio, mas a família estava autorizada aos costumes, dentro daquelas fontes do direito, né? que eu retratei linhas envolvidas, não há nenhum problema. Mas, se for de doenças infecto-contagiosas, escapa do vilipêndio, mas cai no crime sanitário, que é bem gravoso. Ok, estamos chegando aqui nos nossos 47 minutos já de conversa, desse bate-papo a quem eu lhe agradeço demais, doutor Zé Carlos, o senhor que é o subsecretário de Assuntos Funerários do Distrito Federal e delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, ao lado do doutor Valdetário, está fazendo aí um grande trabalho, ele que é secretário da Casa Civil e foi chamado de última hora para uma audiência com o governador. Então, vocês todos estão numa linha de frente, como todos os servidores públicos ou que estão em cargos específicos no Brasil todo, nessa grande luta, nessa grande junção. Eu espero que exista uma ordenação única, né? Se esqueçam a política e a politicagem, mas que o povo prevaleça e os cuidados com a saúde da nação, de fato, seja o foco. Não a política ou a politicagem no momento, que isso aí está fazendo um mal muito grande para o país. E a gente esteve conversando aqui com o doutor Elias Leite, que é da Unimed, presidente da Unimed Fortaleza, também bateu muito nesse tema. E a próxima live é com o empresário Renato Nobre, falando sobre gestão e tudo mais. Então, quero lhe agradecer aqui e deixar o senhor e o Jackson, o doutor Jackson, aqui para poderem fazer aqui esses 5 minutos finais. Doutor? De antemão, agradecer e expressar o prazer de ter participado dessa live junto com um colega, conhecedor do direito, e também do setor, exatamente, que está coordenando o setor aí do Distrito Federal, da importância desse tema. Muitas pessoas o colocam em segundo plano, não tem ciência das consequências cíveis e criminais de cometê-lo e, apesar disso, comumente fazer utilizando-se das redes sociais. É um prazer.
prazer foi meu. Eu queria dizer, primeiro, parabenizar os idealizadores dessa live. Eu acho que ela foi muito pedagógica, né? Ela dirimiu dúvidas, né? Que ainda persistem, né? Por mais que imaginemos que não haja dúvidas em relação a essa questão, até porque penso que não seja de bom senso tirar uma foto de um cadáver ou de parte desse cadáver e passar para uma rede social, né? No mínimo seria um desvio de comportamento, né? Mas na realidade é um desvio de conduta, é um desvio de conduta que é caracterizado pelo crime de vilipêndio ao cadáver. Penso também que foi importante dirimir essa questão do crime sanitário com o crime de vilipêndio, né? E estou à disposição, né? O Distrito Federal aqui procura ser exemplo para as demais unidades da federação. Nós estamos aqui hoje chegamos, infelizmente, desde o dia 24 de março até a data de hoje, a 466 óbitos por Covid ou suspeita de Covid. Em relação às demais unidades da federação, está muito baixo, mas está baixo porque nós trabalhamos com protocolos, nós trabalhamos com planejamentos mensais, semestrais, anuais, duenais, quinquenais. Isso nos facilitou. Infelizmente, e eu digo infelizmente, e ao mesmo tempo fico muito seguro disso, se nós tivermos uma grande mortalidade no Distrito Federal, jamais nós teremos aqueles enterros que aconteceram na Itália, na Espanha ou em Manaus, aqueles enterros por valamento, por valas. Aqui no Distrito Federal nós já estamos, posso lhe afirmar que nós já temos preparados 115 mil jazigos para recepcionar a nossa clientela até 2060, não em face agora dessa crise pandêmica. Mas, se infelizmente acontecer, nós estamos em condições de recepcionar, né? Não queremos, mas daremos o tratamento, né, de recepção, de todo respeito a todo aquele que for vítima dessa doença, né? Que na realidade é uma grande provação, tanto para a área privada quanto para a área pública, para que nós possamos trabalhar como gestores integrados, né? Não existe o público e o privado, existe tem que reinar a integração para minimizar os efeitos colaterais e a gente corrigir o curso do processo diante das irregularidades do terreno que se perquirir, né? Hoje eu posso falar para vocês que nós sabemos até o número de óbitos que nós iremos colapsar, né? Em que momento nós iremos colapsar? Nós temos esses estudos. Nós temos um estudo, se nós colapsarmos, nós temos uma matriz de cenários, uma matriz de responsabilidade, né, do que fazer, como fazer, quem vai fazer. Nós sabemos quem é responsável, tem responsabilidade direta para aquela ação, quem tem responsabilidade solidária, quem tem a responsabilidade de apoio, quem tem responsabilidade técnica. E nós temos aqui, para você entender, nós criamos um cenário que dentro dos nossos cenários, é um cenário de previsibilidade. Não que vai acontecer, mas de prevenção. Né? Se nós tivermos 1000 mortes por dia, nós já sabemos o que fazer, como fazer e quem vai fazer. Nós já sabemos disso. E graças a Deus, nós não chegamos ainda, dentro dos nossos cenários, não chegamos ainda de 1 a 50. Né? Nós estamos com 15 mortes por suspeita por Covid ou suspeita de Covid. Né? A cada 3 dias está dando 15 mortes, 10 mortes. Mas por quê? Porque nós estamos trabalhando de forma planejada. Né? Dentro de um planejamento estratégico, da qual faz parte o Estado, faz parte o setor funerário e faz parte o setor cemiterial. Nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos de forma integrada. Deixo aqui o meu abraço, me coloco à disposição, parabenizo aos dirigentes por essa live tão importante, que da qual, inclusive, eu vou pedir vênia para copiar, né? Eu acho que nós faremos uma live aqui no Distrito Federal também, né? Para todo o setor. Primeiro, para agradecer o setor do Distrito Federal, que tem conseguido atender a demanda de forma muito consciente, de modo muito consistente. E eu sei também que no estado do Ceará, apesar de toda a demanda, vocês têm trabalhado de forma integrada e têm conseguido minimizar os efeitos colaterais desse momento de profunda reflexão, que é a perda de um ente querido. Parabéns pela condução, estamos aqui à disposição. Tá? O governo federal trabalha pelo povo, né? E temos condições, sim,
de melhorar muito mais, né? Eu sempre digo, eu sou professor de Direito Penal e Processual Penal, sempre digo que não existe o 10. Tudo pode ser melhorado, né? Essa é a nossa busca. Jamais atingiremos a perfeição, né? Somente o justo e perfeito irá conseguir. Mas a nossa tendência é seguir o grande arquiteto do universo no sentido de conseguir essa perfeição plena. Parabéns pela atuação e estou à disposição. Espero ter contribuído de alguma forma com essas pequenas palavras, singelas palavras, né? Até porque eu fui substituído aos 44 do segundo tempo, tentar marcar um golzinho aí, né? Muito, muito discreto, mas na realidade quem merece os parabéns é toda a equipe da Feira Funerária Brasil, né? Pela excelente ideia, pelo excelente trabalho que está desenvolvendo no ramo funerário e cemiterial do Brasil. Parabéns. Um grande abraço, muito grato pela sua participação. A gente tem uma perguntazinha aqui, mas aí eu vou pedir para o rapaz da funerária Bem em Paz assistir a live de novo, que aí foi bastante claro que não existe funeral para Covid. Faleceu do hospital para o sepultamento. Doutor, muito grato. Agradeço ao doutor Valdetário. Obrigado aí pela sua participação. Se cuide. Sucesso, abraço, uma noite boa e família. Para nós. Um abraço grande. Obrigado.